Olá, garotada do HG, aquele abraço para você. Alô, Gabs Pumpolino, alô, Léo, tudo bem? Gente legal, gente do HG, saudade de vocês. Esta onda vai passar e a gente vai voltar a se encontrar, hein, garotada? Mas hoje eu estou aqui para falar para você sobre um assunto novo, sobre um novo livro, né? Sobre um livro que é bastante filosófico, psicológico e voltado exatamente para um lado da vida, do existencialismo, né? É uma obra bastante interessante essa, gostaria que você se atentasse a ela e observasse. Pertence exatamente à segunda fase do modernismo no Brasil. A segunda fase do modernismo do Brasil, a fase consolidadora. Todo mundo conhece, todo mundo sabe disso. A primeira fase foi a fase de implantação. Esta fase é a fase exatamente a fase de consolidação, tá? E sendo essa fase de consolidação, nós vamos observar aí algumas coisas interessantes, né? Como o resgate de valores do passado. Semana que vem eu vou falar para você sobre Claro Enigma, que pertence à mesma fase da literatura, né? Muito embora seja publicado em 51, pertence a Carlos Drummond de Andrade, ou seja, à geração de 30. Esse momento de visão da vida, de observação do comportamento, a busca de uma participação social, como esta participação social, o que resulta esta participação social, o que é esta participação política, inclusive, né? Não se pode fugir disso, é uma participação política, a gente precisa observar. Ora, o período de 30 a 45, evidentemente, cumpre o período de 15 anos provisórios da ditadura de Getúlio Vargas. Então, evidentemente, alô, galerinha, isso precisa ser observado. E, evidentemente, Graciliano Ramos, que é o homem que eu trago hoje para falar para você. Graciliano Ramos, com a obra Angústia, resgata exatamente, dentro do contexto da literatura, aquela visão bastante interessante lá dos tempos do velho Machado, ou seja, a psicologia machadiana, a psicologia de Joaquim Maria Machado de Assis e o determinismo. Portanto, a obra dele é chamada de a obra pré-modernista, a obra desculpe, pré nada, é neo, Sérgio, é neo-realista, né? Neo-realista, esta obra de visão neo-realista, repito, que é exatamente esse contexto novo, né? Na literatura, de análise e observação do cotidiano. Machado faria a partir dos personagens, Graciliano faz a partir da situação. Então, Angústia nos revela exatamente esta caracterização, ou seja, da participação do homem dentro de um contexto. É muito importante sabermos desse contexto ao qual pertence exatamente a obra de Graciliano Ramos. Obra-prima de Graciliano Ramos. Todo mundo pensa que é Vidas Secas. Não é Vidas Secas. É exatamente Angústia, a sua grande obra, a obra exatamente que lhe dá, né, força literária dentro do contexto de uma época, né? E evidentemente Graciliano Ramos, né, ao começar a sua obra, ele o faz em primeira pessoa, o que é uma característica bastante interessante, porque a obra de Graciliano basicamente é marcada por terceira pessoa, né? A narrativa ele o faz em primeira pessoa, e isso é muito importante que se saiba. Muito bem, ótimo. Destaques que você precisa observar e você tem aí no seu cadernículo. Preste atenção, hein? Não vai esquecer que nós estamos vendo o FUVEST, e as obras da Unicamp completam as obras da FUVEST e vice-versa, tá? Fica esperto com esse jogo, tá? Porque uma obra pode completar exatamente o contexto da outra obra e você sair-se muito bem no vestibular, seja lá ou seja cá, ou onde você estiver, tá? Preste também muita atenção que aquele que faz vestibular em outros lugares, sem ser exatamente esses dois grandes centros, que é a FUVEST e a Unicamp, eles aproveitam muito do que esse pessoal, o FUVEST e o Unicamp, repito, exatamente preparam, né? Selecionam como leitura. Então fica esperto, porque eles podem fazer um jogo
para as outras faculdades, inclusive as federais. Podem trabalhar exatamente com as obras que já foram selecionadas por FUVEST e Unicamp. Fique muito esperto, hein? Aí, hein, Léo? Tô falando com você também, hein, Cabelo? João, tô falando, hein? Muito bem. Pessoal do fundão aí, fica quieto. Exatamente, né? Falando de Graciliano Ramos, falando sobre a visão do Graciliano Ramos, ele fala de um personagem chamado Luiz da Silva. E Luiz da Silva, assim como Fabiano, assim como o personagem de São Bernardo, né? O personagem de São Bernardo, Emiliano, o Emílio, outros personagens interessantes de Graciliano Ramos, né? São personagens conflitados, são personagens cheios de problema, com a visão existencialista. É bom que se diga que Graciliano Ramos foi o tradutor de Albert Camus para a nossa literatura. Então observe você que ele vai receber a influência de Camus, como vai receber a influência de outros filósofos do século XX, como Sartre e etc., que nós temos por aí. Então, veja bem, a visão existencialista está muito marcada dentro da obra de Graciliano Ramos. Isso é uma observação muito importante. Um homem emocionalmente de nervos estilhaçados, 35 anos, funcionário público, homem de ocupações marcadas pelo regulamento. Este é o preâmbulo da obra Vidas Secas, que marca exatamente a presença de Luiz da Silva. E é muito marcante dentro do contexto da obra algumas coisas como o triângulo amoroso formado por Luiz da Silva, a Marina, aquela mulher que ele dizia de cabelo de milho, unhas pintadas, beiços vermelhos e um pernão aparecendo. Era uma sujeitinha vermelhaça. Era uma sujeitinha vermelhaça de olhos azuis e cabelos amarelos, parecendo oxigenados. Quer dizer, apesar dele gostar da Marina, você percebe como ele vê essa Marina, né? Ele vê a Marina não de uma maneira muito agradável, ele vê a Marina de uma maneira um pouco de desdém, né? Um certo desdém por ela, muito embora ele amasse. E aí vale a máxima, né? Quem desdenha quer comprar. Aliás, isso já caiu no vestibular associando os personagens, hein? Fique esperto com essas coisas também, hein? Muito interessante esse triângulo amoroso. Ora, Luiz da Silva se apaixona pela Marina. A Marina não está muito afim do Luiz da Silva, mas ela finge gostar dele e aí faz ele gastar dinheiro demais, né? Dinheiro que ele não tem, ele precisa desse dinheiro, ele vai gastar dinheiro a rodo exatamente pensando, né, em conquistar essa Marina, faz dívidas e dívidas e dívidas. Ele que é um homem que veio da zona rural para a capital, Maceió. Perceba você que ele sai da zona rural e vai para Maceió, ele vai para um centro grande, uma cidade grande. E as cidades grandes têm exatamente a característica de nos engolir, né? Então, veja bem, ele é engolido pela cidade. Ele é um homem puro, entre aspas, ele é puro, ele é engolido por esta cidade, né? Então, a visão existencialista no meio, isso nos conecta com uma obra muito interessante também, muito importante no contexto da literatura brasileira, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Perdão. A Hora da Estrela, confundi as horas aí. A Hora da Estrela, tá legal? A Hora da Estrela, fica esperto com esse jogo, hein? A Hora da Estrela. Macabéa também veio para o Rio de Janeiro e era uma lagoana. Fica esperto com isso. Muito bem. Então, você já viu, eu lhe disse que existe esse triângulo. Ele se apaixona, mas ela não tá afim. Então ela faz o quê? Vai procurar um outro. Quando aparece Julião Tavares, que é um bom vivant, tá? Um playboy para a nossa época, né? Um grande bom vivant. E aí eu lhe digo exatamente que ele, evidentemente, o Julião Tavares acaba por conquistar a Marina e usa e abusa da Marina, vamos assim dizer, e evidentemente o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente que ela fica grávida e evidentemente faz um aborto. E o Luiz da Silva fica realmente muito indignado com isso e vai até matar exatamente o Julião Tavares em nome desse amor e para salvar a honra da Marina. Muito bem. E ele diz, né, que ele vai apertando a corda enquanto o outro estrebucha, né? A angústia de existir. A angústia existencial que o velho Camões já dizia, e olha aí a intertextualidade, exatamente a angústia de existir, o existencialismo,
o estar presente, o ser levado exatamente por toda esta caracterização da cidade grande, por ser envolvido por esse aspecto da cidade grande. Graciliano Ramos traz então esta dúvida para nós pensarmos. Afinal, tudo isso existiu ou não? Pois ele narra esta história só depois exatamente de ter passado 30 dias em febre alta de malária. Será que existiu ou foi na realidade uma mera alucinação? Um delírio no calor da febre? Será que isto não foi um mero delírio? Quer dizer, eis a angústia, porque o leitor também está procurando uma solução e ele não propõe esta solução à la Machado, ele não dá esta solução à la Machado e evidentemente ele faz o quê? Ele pura e simplesmente deixa mais um ponto de interrogação. Ora, então o livro se propõe a fazer, o livro cumpre, o que se propõe a fazer. Ou seja, é exatamente o quê? Uma angústia, a angústia do personagem, cuja narrativa é repetitiva, não é? Que é angustiante, e evidentemente a angústia do leitor ao tentar exatamente capitalizar a resposta e não encontrar essa resposta. Isto é uma das características de Graciliano Ramos, dentro da obra Angústia, que é muito importante que se observe. Então note bem aí, a simbologia da obra, que são exatamente a cobra, símbolo fálico, a corda, símbolo fálico, os ratos, que simbolizam a sujeira no sentido geral, sujeira moral, sujeira física, né? O meio em que ele vivia, o meio de que sai Julião Tavares, embora de família, de comerciantes, ele não passa de um rato, né? A própria Marina não passa de uma rata. Então, exatamente, as simbologias envolvidas, né? E ele ataca o Julião, né? Como se não fosse exatamente uma onça, ele mesmo diz isso, né? Ataca o Julião como se fosse exatamente uma onça. Então, as simbologias são elementos fundamentais dentro desse contexto da obra, que analisa exatamente uma época, mas que profundamente busca a essência do ser dentro da visão existencialista de Albert Camus, dentro da visão existencialista de Sartre, exatamente no contexto da geração de 30, dentro do neorrealismo, dentro, evidentemente, desta visão determinista. Eles estavam determinados àquela condição. Para terminar, eu peço para você, no seu cadernículo, observar os exercícios, que são exercícios, na maioria, dissertativos, o que é muito bom para exercitar o raciocínio. O exercício 1, o exercício 3 e o exercício 4. Observem e façam. Até a próxima. Um beijo e um abraço, HG. Falou, Nando? Aquele abraço.